E agora sim, a gente vai dar continuidade à nossa programação, passando à próxima palestra, que vai falar sobre análise de riscos, planejamento e implantação das contramedidas de cibersegurança para conformidade com a rotina operacional do ONS no complexo de Belo Monte. Nós teremos 3 participantes, 3 palestrantes. Apresentando o primeiro deles, é coordenador de cibersegurança da Norte Energia, com mais de 15 anos atuando com consultoria na área de segurança da informação e certificado em diversas soluções de mercado, prestando serviço para órgãos como PF, PRF, Bacen, CEF, a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Ministério da Economia, entre outros. Senhoras e senhores, Eduardo Pontes. A gente também vai receber para esta palestra o engenheiro eletricista especializado em automação industrial com ampla vivência no setor elétrico. Atuação há 12 anos na área técnica de projetos de automação para centrais hidrelétricas de pequeno, médio e grande portes, centros de controle remoto, subestações, sistemas de geração alternativos, sistemas auxiliares elétricos e também mecânicos. Ele participou em diversos projetos de automação em todas as fases de execução, em especial as fases de comissionamento e assistência técnica. A gente recebe agora Abner Bueno. E por fim, nosso último palestrante agora apresentado possui mais de 24 anos de experiência em tecnologia da informação. Ele é bacharel em ciências da computação e também pós-graduado em segurança de redes. É o responsável pela infraestrutura tecnológica do Complexo de Belo Monte, maior usina hidrelétrica 100% brasileira. Responde pelos sistemas ERP, desenvolvimento, infraestrutura e segurança cibernética. Recebemos Denis Souza. Senhores, passo-lhes a palavra, então, fiquem à vontade. Teremos agora 45 minutos para essa palestra. Uma boa palestra a todos. Boa tarde a todos. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Quero, primeiramente, agradecer a oportunidade aqui da TI Safe pelo convite. Um evento tão importante para o setor, para a indústria. Eu acho que, no final das contas, a gente acaba fazendo uma grande troca de experiências, Então, a gente acaba aprendendo muito, colaborando um pouco, mas esse é o intuito, A gente entrar daqui de um jeito e sair daqui um pouco melhor nesse quesito. Então, obrigado, TI Safe, obrigado a todos. Espero que seja um grande bate-papo, Vamos falar um pouco sobre análise de riscos, planejamento, implantação. Vou levantar um pouquinho aqui, que eu acho que vou ficar mais à vontade. Implantação das contramedidas de cibersegurança para a conformidade da rotina operacional de segurança cibernética no nosso complexo. Bom, nossa agenda, a gente vai fazer um pequeno overview do complexo de Belo Monte, fala um pouquinho do histórico de segurança cibernética, a necessidade da conformidade com relação à regulação do setor elétrico, as análises de riscos e os nossos planejamentos de segurança, a contratação das contramedidas de segurança através da solução ONS Ready e o estágio atual do nosso projeto. Jansen, você pode passar o vídeo, por favor? A dedicação e energia de milhares de brasileiros, o respeito a essa Amazônia que é de todos nós, tornou possível a plena operação de Belo Monte, a maior usina hidrelétrica 100% brasileira. Para um grande desafio, 40 anos de estudos. Para a riqueza do Xingu, um projeto adaptado à sua natureza.
para esse ecossistema complexo. O maior conjunto de programas ambientais já realizado. Para novos aprendizados, intensa produção de conhecimento. Para ações participativas, muito diálogo. Tá bom, filho, agora tem internet em casa, tá? Para 10 anos de presença na região, uma grande transformação socioeconômica. Para os próximos 10 anos, parceiros compromissados com o futuro, com desenvolvimento. E melhoria na qualidade de vida. Para compartilhar responsabilidades, engajamento para as comunidades do entorno. Um novo norte para o país, energia limpa e sustentável. Para os novos desafios, busca constante por inovação. Para entregar uma grande obra da engenharia, o esforço de milhares de brasileiros. Para a segurança de todos, seguir como referência de boas práticas. Para os interessados, transparência. Para saber mais, conheça Belo Monte. Energia da Amazônia, essencial para o Brasil. Norte Energia, usina hidrelétrica Belo Monte. Esse vídeo faz um convite ao espectador. Imaginar como seria a realidade das comunidades dos municípios próximos à usina Belo Monte, hoje sem um empreendimento. Vamos resgatar alguns dados de 2010, no início das obras da usina. Cerca de 27 mil pessoas moravam em palafitas em Altamira, sujeitas a inundações recorrentes, onde a mesma água tinha múltiplas funções. Esgoto a céu aberto, surtos de doenças como a malária atingiam milhares de pessoas, insuficiências nas áreas de saúde e educação. Em torno de 25% das famílias estavam abaixo da linha de pobreza, segundo dados do IBGE 2010. Baixa perspectiva de futuro à população mais jovem. Como estaria esse cenário hoje, 10 anos depois? Como seria sem o empreendimento? A presença de Belo Monte foi decisiva para o resgate e a transformação da qualidade de vida da população dos municípios vizinhos. Isso é um fato. Os dados e as imagens do antes e depois são testemunhas dessa nova realidade. Foram grandes as transformações promovidas pelo compromisso da Norte Energia em 10 anos na região. Famílias que moravam nas palafitas foram indenizadas ou transferidas para 5 bairros planejados, construídos pela Norte Energia em Altamira, com abastecimento de água tratada, coleta de esgoto, iluminação pública, ruas asfaltadas, escolas, quadras de esportes e postos de saúde. As casas entregues aos moradores têm 63 metros quadrados, sendo sala, cozinha, 3 quartos e 2 banheiros.
algumas com adaptação para pessoas com deficiência. Os moradores participam de ações de fortalecimento comunitário, geração de renda e educação ambiental, além de projetos de responsabilidade social, concursos profissionalizantes. Altamira foi beneficiada com a implantação de um sistema de coleta e tratamento de esgoto até então inexistente, a ampliação do sistema de abastecimento de água, que atendia menos de 10% da população, e a construção de mais de 500 quilômetros de redes. Hoje, o saneamento implantado pela Norte Energia tem capacidade para atender mais de 90% dos habitantes de Altamira. Poucas cidades no Brasil têm um atendimento desta ordem e, menos ainda, avançaram tanto em tão pouco tempo. Infraestrutura de saúde e educação. A região recebeu 304 novas salas de aula, 31 unidades básicas de saúde e 3 hospitais, além de um programa de combate e controle da malária que já reduziu em mais de 90% o número de casos da doença endêmica. A comunidade indígena, além de energia elétrica e cesta básica, tem um sistema de atendimento de saúde permanente, graças ao convênio com o Distrito Sanitário Especial Indígena do Ministério da Saúde, em que a Norte Energia disponibiliza cerca de 120 profissionais da área da saúde. Um sistema de telemedicina começa a ser implantado nas comunidades indígenas. Estamos iniciando a substituição da geração de energia nas comunidades indígenas, hoje a diesel, por geração solar, com placas instaladas no leito do rio. A Norte Energia é hoje geradora de emprego na região, com cerca de 30% do seu quadro representado por mão de obra de moradores locais. A implantação de Belo Monte também estabeleceu uma nova dinâmica na economia. Somente com impostos municipais, propiciou uma arrecadação de cerca de 1 bilhão na região. Concluída em fins de 2019, a usina gerou em torno de 170 milhões em royalties no seu primeiro ano de plena operação. Em 2021, serão cerca de 200 milhões, parte destinada ao Estado e parte distribuída aos municípios do entorno. A destinação dos royalties é um dado de realidade e corresponderá, durante o período de concessão do projeto, 35 anos, em receita adicional aos municípios, superando, na maioria dos casos, o próprio orçamento municipal. Quando o tema se traduz nos impactos do empreendimento à biodiversidade, importante esclarecer que foram previstos, avaliados e ponderados no Estudo de Impacto Ambiental concebido pelo Estado brasileiro em 2009 e autorizados no âmbito do licenciamento ambiental da usina. Tais impactos são mitigados, compensados e monitorados por meio de um robusto pacote com mais de 100 projetos socioambientais executados pela Norte Energia, com recursos superiores a 6 bilhões, aproximadamente 15% do investimento total do empreendimento. Consciente de que ainda há muito a ser feito, a Norte Energia está absolutamente engajada nas iniciativas e ações que representem não só o desenvolvimento sustentável da região, mas, sobretudo, em ser um instrumento alavancador das melhores condições de vida da população local, indígena e não indígena. A presença de Belo Monte, o atendimento de seus compromissos e iniciativas promoveram uma nova configuração à região, notadamente benefícios à saúde, ao meio ambiente, à requalificação urbana e ao desenvolvimento social e econômico de seus moradores. A Norte Energia ressalta que, como empresa comprometida com o desenvolvimento sustentável, vem atuando pautada na transparência e responsabilidade com as pessoas, ao meio ambiente e à região onde está instalada Belo Monte. Obrigado, Jansen. Bom, voltando aqui, né? O Complexo de Belo Monte possui hoje uma potência instalada de 11.233 megawatts, sendo hoje a maior usina privada elétrica do mundo e a maior usina elétrica exclusivamente brasileira. Ela vai muito além de uma usina, simplesmente de uma usina elétrica, ela tem um compromisso socioambiental muito grande. A Norte Energia já gastou mais de 6 bilhões de reais em ações socioambientais. A gente estima que é um dos maiores investimentos do mundo já realizados com relação a ações socioambientais. E a indústria, de uma forma geral, não só a indústria de energia, tem experimentado contínuas mudanças, né, e avanços tecnológicos de modo que a operação, geração, transmissão e distribuição tenha sido revolucionado. O nosso histórico de
segurança cibernética na Norte Energia, ele não é de hoje, é um ponto de muita atenção desde sempre na empresa, né? A gente sempre busca implementar as melhores práticas baseadas em frameworks de segurança, controles e políticas. Nós também fomos pioneiros na implementação de inteligência artificial para detecção e controle com ações automatizadas para resposta a ameaças. Então, é uma preocupação muito grande desde sempre dentro da Norte Energia. Aqui, a gente vê um gráfico. Esse gráfico aqui a gente pegou de uma apresentação de um parceiro, onde ele mostra ali um ponto de corte. Ali, aproximadamente em 95, né, a indústria começou a se desenvolver, a telecomunicação dentro da indústria começou a desenvolver, e aí começaram a aparecer IECs e mecanismos com controles inteligentes. E, a partir desse momento, a gente tem logo abaixo ali um gráfico com os ataques existentes à época. Então, hoje, praticamente de 2020 ali para frente, com os adventos do IoT, da indústria 4.0, o que trouxe muitos benefícios para a indústria, também nos traz muitos problemas. Então, a gente vê ali o gráfico exponencial, um gráfico de crescimento muito grande com relação aos ataques. Aqui eu trouxe uma informação de 2018 para contextualizar uma informação recente. Isso aqui é um gráfico do Fórum Econômico Mundial, onde ele nos mostra que os cyberataques já são maiores do que os ataques terroristas. Então, os terroristas entenderam que é muito mais vantajoso economicamente, em vez de ele ir em um lugar e se explodir e matar ali algumas pessoas, ele fazer um cyberataque. Ele pode prejudicar um número muito maior de pessoas, o incidente pode ser muito mais relevante para a sociedade, e ele ainda pode ter um retorno financeiro com relação a isso. Esse gráfico aqui já é do relatório desse ano, onde ele nos mostra que os problemas de segurança cibernética já está ali em 7º lugar, como um grande risco, né? Um grande risco mundial que a gente pode ter, uma grande preocupação. Então, o crescimento com a preocupação está exponencial. Por quê? Porque os riscos também estão crescendo de forma exponencial. Esse gráfico, essas informações que também estão no relatório do Fórum Econômico Mundial desse ano, ele nos informa que, em 2020, 465% de ataques de ransomware cresceram. Hoje, neste momento, nós temos 3 milhões, temos uma defasagem de 3 milhões de profissionais da área de segurança cibernética. E tem uma estimativa de que o crescimento em comércio digital, até 2024, vai aumentar 800 bilhões. E ali embaixo a gente tem um fator muito relevante. 95% dos ataques normalmente ocorrem por algum tipo de erro humano. Então, esse cenário é um cenário muito preocupante. É um cenário que, em 2018, a gente tinha um cenário de um jeito, com os adventos do Covid, o camarada em casa, e a criatividade para o mal, e esses caras se organizando em grupos dentro de uma deep web da vida, aumentaram em muito os riscos de ataque cibernético. Aqui a gente tem uma noção dos valores pagos em milhões para resgate de ataques cibernéticos. Aqui foram só os pagamentos em criptomoedas, né? Então, em 2020, 406 milhões de dólares. O Nico falou em 6 trilhões hoje, né? Então você vê que de 2020 para cá, um ano e meio, realmente cresceu bastante. Então, é uma preocupação muito latente em todos os setores, não só na indústria. Essa informação aqui é só uma informação que demonstra o que normalmente as pessoas sentem quando elas são invadidas, né? 52% fica bem chateado, 46% estressado. Enfim, de uma certa maneira, todo mundo fica com algum sentimento muito ruim. E isso, de fato, é uma coisa muito ruim para as nossas vidas. E, normalmente, para a indústria, para a empresa e para a sociedade, de uma forma geral. Bom, dado, né, tantas informações que a gente tem, hoje a gente percebe que a segurança física não é mais o suficiente, né? Então, muito antigamente, né, até na própria Norte Energia a gente já passou por alguns casos desse tipo, muitas pessoas que trabalharam na década de 70, década de 80 em indústrias, eles entendiam que ali a segurança física era o suficiente para resolver o problema, e às vezes a gente até tinha uma certa dificuldade com essas pessoas para mostrar que a gente tinha uma preocupação de segurança cibernética muito grande e que nós também estaríamos vulneráveis, né? Em 2020... Só comentando, Denis, o cenário de fato mudou. A indústria hoje é diferente
Eu acho que, de forma geral, nós somos um público relativamente novo aqui, diferente do ambiente operacional tradicional, onde as pessoas tinham a visão que uma rede air gap, ou uma rede que era totalmente isolada, ela por si só seria segura. O cenário mudou, hoje é totalmente diferente. Nós fizemos reunião recentemente com os engenheiros que conceberam a usina no passado, e a visão deles tem mudado. A forma como eles viam a segurança tem mudado muito. Então, a própria norma fala sobre isolamento de rede. Eu acho que talvez seja muito interessante a conversa que a gente vai ter depois para detalhar os controles implementados e como a gente visualizou e o que foi feito até agora. Mas é só para comentar que, de fato, a rede air gap hoje não é mais segura. Obrigado, Pontes. Bom, ainda seguindo aqui, em 2020, dados públicos, pelo menos 5 empresas do setor de energia tiveram problemas de ataques cibernéticos. Segundo a Price, 58% das empresas de energia apontam acreditar que seus serviços de nuvem sofrerão tentativas de ataque cibernético nos próximos 12 meses. Essa informação eu discordo um pouquinho, porque, pelo que a gente observa, nós somos atacados 24 horas por dia, todos os dias. Então, esperar que a gente vai ser atacado nos próximos 12 meses, realmente, pode ser que ele seja consolidado nos próximos 12 meses, mas atacado a gente é em tempo integral. É impressionante. Só comentando, Denis, esse bate-papo para acontecer e ficar mais fluido. Hoje, nós sofremos mais ou menos 2.500 ataques mensais identificados e, como a gente apontou anteriormente, muitas das respostas dadas no nosso ambiente, elas já estão automatizadas e os ataques são bloqueados de forma proativa. E o trabalho nosso é muito preventivo, foi dito aqui por outras pessoas. Quando se fala em segurança, a prevenção é muito melhor que a remediação. Obrigado mais uma vez, Pontes. Bom, segundo a Ernst Young, os ataques cibernéticos no segundo semestre do ano passado cresceriam 300%. Eu nem sei como é que esse dado está hoje, mas eu imagino que seja um número muito maior do que isso, tendo em vista a quantidade de valor que foi pago no ano passado de resgate. E as vulnerabilidades são descobertas e divulgadas com muito mais frequência e de forma muito mais rápida. Então, a gente tem os grupos cybercriminosos que trabalham com Zero Days e se organizam para fazer um ataque bem-sucedido. A gente também tem um script kid lá que está brincando em casa, tentando rodar um script, tentando comprometer o ambiente. Então, você junta esses dois cenários, a gente é atacado o tempo todo por todo mundo. Aqui, a gente fala um pouquinho sobre os impactos que a gente teria caso um desses ataques fosse materializado. Então, algumas pesquisas apontam que malware comum, 64% são responsáveis por ataques, ataques de ransomware, 30%, falhas na operação, 27%. Então, eu posso ter um lucro cessante, posso pagar uma multa, posso precisar de uma aquisição emergencial. Esse é um problema muito grande. Temos 2 fatores bem importantes. Aí, às vezes, a gente leva 2 anos para trocar um determinado dispositivo, como o Nick falou. E quando tem, o cara ainda vai trabalhar um preço de oportunidade. Se o negócio custava 1 milhão, o cara vai querer 3, porque só ele tem, sabe que você está na mão dele, então isso é um problema muito grande. Ajustes de conduta, criação de políticas e de normas e instruções normativas, e a reparação da imagem. Então, as consequências, de uma forma geral, quando eu tenho danos a produto e serviço, isso corresponde a 54% dos problemas que me ocorrem quando eu sou comprometido. A perda de confiança, então, a perda de uma marca, 40%, e um dano ambiental, 28%. Então, o cenário é muito complicado. O cenário é muito... não é catastrófico, mas não se materializou de certa forma, mas é um cenário muito perigoso. Então, baseado em todas essas questões, a ANEEL e o ONS trabalham juntas e criaram uma regulação para o setor elétrico. Bom, como é que a gente participou efetivamente da criação do framework junto com a ANEEL? Participamos de praticamente todas as reuniões com o pessoal do ONS também. E a gente já sabia que esse framework que seria implementado, ele seria baseado praticamente em 3 frameworks. No ISO EAC 62443, amplamente utilizado nas indústrias europeias, NERC, CIP e NIST. Então, muito lá atrás, se não me engano, em 2019, eu tive o primeiro contato com a TI Safe no evento de segurança para utilities,
indústrias críticas, e a gente observou que era uma empresa muito experiente. A gente gostou, a gente teve uma sinergia nos bate-papos, né? O time da Norte Energia ele tem um perfil muito robusto, o time da TI Safe também, então a gente sentiu que seria uma oportunidade de iniciar ali um trabalho para a gente implementar um framework de segurança cibernética. Naquele momento a gente ainda não tinha a regulação do setor da ANEEL e do ONS, então a gente tinha uma certa dificuldade em convencer o nosso board executivo da necessidade de implementar um framework de segurança cibernética. Até mesmo porque muitos deles eram daquela turma mais né, das antigas e entendiam que, eventualmente, uma segurança física resolveria o problema. Então, nós montamos comitês, apresentamos diversos cenários, apresentamos estudos de caso que se materializaram com alguns ataques à indústria, de uma forma geral. Falamos do Stuxnet, mesmo ele sendo um ataque bem velhinho, mas falamos também de ataques mais novos, até que um dos principais executivos da empresa levantou a mão e falou assim: Denis, isso acontece mesmo? Isso existe? A gente falou, isso existe. Aí a gente provou, mostrou na mídia, mostrou tudo, né? O impacto lá do Black Energy, se eu não me engano, muitas pessoas morreram lá na Ucrânia porque ficaram sem energia, então elas morreram de frio. Então, assim, a partir do momento que a gente começou a conscientizar o nosso board, a gente começou a ganhar força para poder, de fato, implementar a segurança cibernética dentro da usina, seguindo um framework baseado nesses 3 frameworks que a TI Safe é extremamente competente e tinha experiência muito grande de implementação. Então, sendo uma empresa que tinha um arcabouço de conhecimento muito robusto e que teve uma sinergia entre nossos times, a gente entendeu que eles poderiam nos apoiar muito, a gente acabou contratando o ONS Ready para que a gente pudesse implementar dentro de Belo Monte. Então, iniciamos esse trabalho no ano passado, né, o nosso time de TI, o Abner, que é um engenheiro de operação, a gente faz um trabalho a 6 mãos, as equipes trabalham em sinergia com a TI Safe, e a gente tem um apoio muito importante da TI Safe para todas as nossas demandas. Então, ainda que existe um roadmap de implementação, eu tenha lá várias fases que eu tenho que cumprir, aquilo não me prende em simplesmente seguir o roadmap. Tanto que a gente já se adiantou em várias fases desse roadmap, a gente está um pouquinho até adiantado do que necessariamente a gente deveria estar, o que é bom, porque aquela história, né, a questão da segurança cibernética, eu vou esperar acontecer para tomar ação, e isso pode se tornar um grande problema. Bom, das nossas fases aqui de implementação, né, uma formação bem simples, a gente já tem ali em azul, que já foi totalmente concluído, da necessidade do ROCB-BR01 do ANS. Estamos ali, a parte vermelha a gente está implementando ainda, né? E o cinza ali é o que está em constante evolução. Não sei se o Pontes quer falar alguma coisa sobre isso. Nós demos o nome de fase 1, essa primeira fase do procedimento que finda no mês de janeiro. Lembrando que o projeto nosso começou a segurança para o ambiente operacional, de fato, começou há 1 ano atrás, diferente do amigo nosso que está desde 2006 numa luta constante. Nós começamos recentemente e temos adotado de fato, o framework como o guia principal para a tomada de decisão e implementação de soluções. Sejam controles técnicos, administrativos, físicos, quaisquer que sejam. Então, essa primeira fase, que se finda agora no mês de janeiro, nós concluímos ela na integralidade, trabalhando de forma paralela os outros itens da norma que também se findam no próximo ano. Nós estamos adiantados, com um cronograma bem adiantado. Algumas fases nós estamos próximos de concluir, outras, de fato, nós nem começamos. Mas eu acho que talvez no bate-papo fique mais claro o que foi feito, como foi feito. A gente preferiu não trazer cada item, até por questão de segurança, para a gente não expor. Isso foi tratado dessa forma, com esse tipo de controle. Então, nós optamos por não mostrar. A gente fez um gráfico muito ilustrativo para mostrar o status atual do projeto. Bom, Marcelo, a gente tinha organizado essa apresentação, imaginando que fosse uma mesa redonda que a gente seria questionado durante a apresentação. A gente ainda tem ali 20 minutos. Não
Não sei se faria sentido a gente já trocar uma ideia com o pessoal que tem alguma dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, não sei se faz sentido. Mas acho que a gente teria ainda mais uns 20 minutos para a gente bater um papo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, acho que esse seria um bom momento. A gente está aqui para responder e ajudar no que for possível. A gente realmente fez uma apresentação um pouco mais superficial, para não entrar nos detalhes do que tem feito e do que não tem feito. Também não citamos exatamente ferramentas que a gente utiliza. A gente está aqui mais para falar sobre conceitos. Então, essa é a ideia, pessoal. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, fiquem à vontade. Tem alguém aqui? Boa tarde. Boa tarde. Você apresentou, você falou um pouquinho, mas eu gostaria de saber um pouquinho mais no detalhe. Hidrelétrica como essa enfrenta no dia a dia. Obrigado. Praticamente os riscos que a gente enfrenta são riscos de ataques cibernéticos, né? E apesar da rede ser extremamente segmentada, a gente sabe que isso não é o suficiente para que um atacante consiga materializar um ataque, mas para uma barragem, por exemplo, a gente pode sofrer um ataque e deixar de produzir energia. Isso pode causar um impacto gigantesco na sociedade. Por exemplo, a gente pode ter um blackout. Belo Monte, se eu não me engano, de dezembro a março, é responsável pela produção de 10% da energia elétrica do Brasil. Se a gente simplesmente, se nós formos atacados e esse ataque se materializar, a gente deixa... Desculpa. Pode falar. Não, só complementando o que você estava falando, você imagina que Belo Monte, apesar de um complexo, né, é uma usina de 18 unidades geradoras, né, gerando 11 gigas, na verdade, né? Então, você imagina que um ataque bem sucedido seria capaz de tirar 11 gigas do sistema elétrico, né? O impacto disso é muito grande para a população. Seria como se desabastecer 10% do país de uma vez só. Então, a chance de um blackout, ela é praticamente 100%. Ia ter um blackout, e até o ONS conseguir recompor o sistema, ia levar minutos, horas, e o impacto seria gigantesco para a população, né? Então, o risco seria como se fosse um cisne negro, né? Um evento de baixa probabilidade e um altíssimo impacto. A gente pode citar um exemplo de a sobrecargas em outras áreas do setor elétrico, explodir um transformador, que nem aconteceu, acho que lá em Roraima, o pessoal ficou lá 22 dias sem energia. Ainda a falta de energia ocasionou diversas mortes, porque as pessoas estavam morrendo no hospital porque não tinha energia. Então, assim, você tem um risco que se materializa em vários problemas e que, no final das contas, acaba sendo um pequeno cisne negro que causa um impacto gigantesco. Então, dentro de uma barragem de produção de energia... Ainda no âmbito do sistema elétrico, né, o complexo Belo Monte ainda possui a infraestrutura de 2 bipolos que saem da região da subestação Xingu, né? Esses 2 bipolos, eles são responsáveis por escoar a produção do Nordeste, das fotovoltaicas, né, e dos aerogeradores, né? Então, as eólicas. Então, saindo do Belo Monte, provavelmente seria necessário reduzir o escoamento através dos HVDCs, que são os bipolos. São 2 bipolos, um que vai para Minas Gerais, outro que vai para o Rio de Janeiro, que escoa toda a produção das fontes renováveis, hoje estão em vista, né? Porém, não consegue escoar totalmente sem a nossa geração de energia também. Ia ter que limitar o bipolo, ou seja, mais uma vez, o impacto seria gigantesco. Então, por conta desse alto impacto, né, justifica
o nosso projeto, né, que também está tendo grande visibilidade dentro da empresa, né, dentro da Norte Energia, né, porque é algo relevante não só para a gente, mas para o país como um todo, né? Quando se fala em análise de risco, pensando numa estrutura, a gente tanto faz uma análise de risco baseada de forma quantitativa quanto qualitativa. O básico é identificar o ativo e ver impacto para se priorizar a tomada de decisão. Quando a gente fala em gestão de vulnerabilidade, para tratar risco dentro de por exemplo, um sistema supervisório, um sistema SCADA, uma HMI, nós utilizamos CVEs para priorizar a tomada de decisão. O grande detalhe é que, assim como acredito que todos ou quase todos aqui, nós convivemos com um ambiente legado. Então, a resposta para uma vulnerabilidade ela tem que ser tomada de forma muito controlada e ponderada para a gente não, aplicando-se uma medida corretiva ou preventiva, gerar um impacto muito maior. Então, ela tem que ser tratada de forma muito responsável. O que a gente usa de base é praticamente a aplicação de Virtual Patch. Eu não sei se todos conhecem aqui o conceito, mas quando eu falo em vulnerabilidade, por exemplo, um sistema SCADA, eu não posso chegar e aplicar um patch para fazer uma correção em um Windows 2000. Alguém comentou de Windows XP no ambiente. O que nós trabalhamos é através do conceito de fato de Virtual Patch. Eu, de fato, não aplico uma correção no meu sistema. Eu aplico um patch onde eu blindo que uma vulnerabilidade seja explorada de forma externa. Bem grosso modo, através da utilização de um IPS de host, basicamente. Quando eu identifico a vulnerabilidade, eu dou uma resposta aplicando uma correção. Mas é basicamente isso. Você falou de risco. Até indo ao encontro do que o Nicolas falou, né, da intervenção ingênua, né, algo do tipo, né, a gente toma muito cuidado com isso, porque a gente sabe a sensibilidade que é a produção de Belo Monte, né, a gente sabe o holofote que está todo dia saindo no Jornal Nacional, todo dia exagerei, mas pelo menos uma vez por mês assim a gente ouve alguma coisa de Belo Monte em algum jornal aí da vida aí, né? Então, isso que o Nicolas falou da intervenção ingênua, vai muito ao encontro das nossas práticas de implantação. Eu sou a barreira do OT, né? Lá em Belo Monte, né? Tem aquela barreira IT com OT, né? Então, o Denis e o Pontes, eles ficam no IT e eu fico lá no OT. Então, tem essa barreira que a gente tenta trabalhar todos os dias, conversar e eliminar essa barreira. Então, a gente trabalha com muita sensibilidade nas implantações, né? É isso. Então, esse trabalho aí, a 6 mãos que a gente vem desenvolvendo, né? E é saudável também o Abner ser uma barreira lá, até mesmo porque a gente não pode sair fazendo tudo de qualquer maneira, mas é isso. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Se tiver mais alguma dúvida. Denis. Opa. O Júlio da Itachi. Tudo bom, Júlio? Tudo bem, joia. Denis, eu tive a experiência de trabalhar em Tucuruí durante uns 5, 6 anos, pelo menos, e uma coisa que sempre chamou muita atenção é a complexidade que uma usina hidrelétrica tem em relação a processos. A gente falou aqui com o pessoal da Microsoft de manhã sobre pessoas, processos e a tecnologia, e a gente vê esses 3 pilares com quilômetros de altura num ambiente como esse. Então, dentro se a gente for pensar no que é a planta, a gente tem uma preocupação já com as máquinas, com a parte mecânica, depois com o sistema de controle da máquina, tem uma rede super sensível de conexão das linhas curtas da usina com a subestação, e depois a preocupação com os escadas da subestação, os relés de proteção e controle, e por aí vai. Dentro desse trabalho, que vocês estão fazendo em relação a criar uma governança para a empresa, para poder proteger esses ativos, o que vocês avançaram para dentro das subestações? Porque até o procedimento hoje da rede do ONS está muito focado no perímetro que conecta o agente até o ONS propriamente dito, ao sistema do ONS. Agora, dentro das subestações, vocês chegaram a avançar também com alguma dessas aplicações ou com alguma política específica para essa parte do perímetro? Vamos lá. Nós realizamos uma assessment no ano passado, até com o apoio da TI Safe também, e as subestações também entram, né, nessa questão da implementação do registro operacional.
Neste momento, nós estamos trabalhando nas usinas, mas as subestações estão no roadmap. Então, as segmentações e controles a gente tem que implementar também na subestação. A gente sabe que não adianta a gente fortalecer os elos, usinas e na subestação, eventualmente, se acontecer alguma coisa porque a gente não agiu, porque a gente não implementou a segurança necessária, aquilo pode se espalhar para o ONS, e ele se tornar um vetor para todo o setor elétrico. Então, a gente sabe que a gente não pode ter um elo fraco. A gente sabe, né, de toda aquela história, os 95% do fator humano e tudo mais, que a gente também fortalece com treinamentos e outras medidas. Já temos também desenvolvido algumas reuniões mensais entre OT e TI para levar como serão os novos processos, porque não adianta a gente simplesmente chegar e virar uma chave, porque existe uma barreira realmente lá dentro da usina, né, o pessoal mais antigo acha que eventualmente aquilo pode ser uma bobagem ou não. Então, a gente vem trabalhando a parte de processo e documentação, a gente faz uma reunião mensal, leva e debate com todo mundo para que as pessoas comecem a entender a necessidade daquilo, e na planta, no operacional, a gente começou nas usinas, mas isso vai se espalhar para as nossas subestações. Abner, por favor. O senhor trabalhou em Tucuruí, né? Então deve conhecer a LXTE, né? Que acaba que é a nossa linha também, né? Acaba chegando na subestação Xingu. Então, a subestação Xingu ela se tornou uma subestação estratégica para o Brasil, né? Ela foi crescendo, foi ficando gigantesca, né? Hoje, ela não é uma simples subestação, ela é um condomínio de empresas. Você tem, acho que mais de 10 empresas lá operando a barra. A barra lá, se não me engano, já está em 5 quilômetros de barra. Então, é gigantesco. Então, essa parte de cibersegurança lá é um desafio, porque você imagina que é um condomínio de empresas e essas empresas, cada uma tem sua política, né? Você tem diversos acessantes, né? A Norte Energia é acessante, ela tem os bays dela ali. O nosso projeto de cibersegurança, ele está atingindo os IEDs, assim, junto com a parceria com a TI Safe, né? Eles estão sendo supervisionados, estão sendo monitorados, porém, nosso escopo, a nossa abrangência, seriam só nos IEDs que são de nossa propriedade, né? Que são de nossa responsabilidade. Todo o 90%, 95% que não é nosso, a gente não tem nem como estimar isso. É um desafio. Se imagina que dentro de Belo Monte a gente já encontra algumas barreiras. Agora se imagina num local onde você tem vários habitantes, numa casa que você tem vários moradores. Fica uma zona um pouco nebulosa, inclusive. Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Posso fazer duas colocações, depois uma dúvida? Aquele número que você colocou aqui está super assertivo. Na hora que eu juntei 6 trilhões, eu estou colocando também aquele roubo de pesquisa e desenvolvimento, um monte de coisas. Aquele número que você colocou aqui era da parte de criptografia com Bitcoin. Então estava perfeito ali aquela tua colocação, estava ótimo. E obrigado por compartilhar o cisne negro, que é um outro dos pilares da antifragilidade, que também o Nicolás Nassim Taleb escreveu, que é exatamente isso. Antes não se acreditava que tinha-se a certeza de que só existia cisnes brancos. A gente foi na Austrália, acharam cisne negro. É o grande desafio para a gente, né? Achar esse problema que pode gerar um desafio enorme. Minha pergunta para você é, quando vocês começaram aquela conversa com o board, quanto tempo durou essa conversa inicial até cair a ficha e até chegar algumas ações de fato e o buy-in do projeto? Olha, Marcelo até brincava com a gente, né, que a gente vinha trabalhando muito tempo para convencer o board dessa necessidade, mas o que casou com a regulação do setor, que veio também, mas a gente levou mais ou menos 2 anos. E assim, reuniões mensais, eu levei o documentário Zero Day para a reunião, as pessoas assistiram o documentário e ficaram assim, esse negócio é meio ficção, né? Pessoal, não é ficção, isso aqui acontece. A gente levava vários estudos de caso mostrando que aquilo poderia acontecer na nossa usina. E, mas a usina é isolada. Mas, pessoal, eventualmente alguém que vai dar manutenção
dentro da planta, pode chegar com o notebook que ele trouxe de fora, a gente não sabe. Então, assim, existem muitas possibilidades. Nós temos que nos proteger. Daí veio a regulação do setor elétrico até um pouco mais fácil, que eu falei, olha, agora é lei. Então, a gente vem trabalhando todo esse cenário, vocês estão cientes de que agora é mandatório, né, a gente seguir determinados procedimentos. Então, mas levou 2 anos aí até a gente convencer, até mesmo porque assim, não é um investimento baixo, mas é muito melhor a gente gastar dinheiro investindo na proteção do que ter um lucro cessante, pagar uma multa, entre outros vários problemas que a gente pode ter, né? Então é bem nessa linha. Obrigado pelas suas colocações. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Tem ali também. Boa tarde. Boa tarde. Boa apresentação. Sobre a análise de risco, eu fiquei com uma dúvida, eu não consegui captar, talvez eu perdi. Vocês chegaram a realizar análise de risco do processo de vocês? São 3 perguntas. Vocês chegaram a fazer análise de risco? Qual metodologia vocês usaram? Usaram IAC 6244332, NIST, sei lá, qual metodologia? E como que essa análise de risco de cibersegurança se integrou com a análise de risco de processo elétrico? Não sei se vocês têm como é que funciona aí no processo de vocês, como é que uma coisa se integra com a outra. Legal, obrigado pela pergunta. Colocações muito importantes. Vamos lá. Foram realizadas 2 análises de riscos, né? Normalmente foram 2 trabalhos distintos. A gente fez uma análise de risco com o pessoal da TI Safe. Eu imagino que é um trabalho derivado do framework 62443, a metodologia. E fizemos um trabalho com a KPMG, com o ISF. O trabalho de análise de riscos de processo ele é realizado junto com a auditoria e com a compliance. Então, foi realizado, eu não podia trazer aqui no detalhe o que era, o que não era, até mesmo porque eu imagino que sejam informações sigilosas, né? Mas foi realizado sim. Então, os 2 frameworks utilizados, um da TI Safe, que eu acredito seja derivado do 62443, o ISAC, e o outro foi o ISF, junto com a KPMG. Bom, esse trabalho foi realizado junto com compliance e com o time de OT. Como existem processos diferentes, né, existem processos da rede de operação e existem processos da rede corporativa, são trabalhos segmentados, não existe uma relação entre um e outro. Pode ser que no futuro exista a necessidade de ter uma relação entre os 2, em função da aplicação das normas, mas neste momento a gente não tem. Obrigado. Mais uma dúvida, pessoal? Tinha por aqui. Não? Paulo Silas, do CISI de Campinas. Recentemente vocês lançaram o edital PID ANEEL. Dentre as linhas que vocês solicitaram, uma delas é monitoramento de projetos socioambientais, utilizando a inteligência artificial e tudo mais. Óbvio que a gente sabe que grande parte dos problemas de segurança cibernética podem causar impactos a nível nacional e tudo mais, mas, para a grande maior parte da população, em função dos acontecidos, né, mais recentemente com Vale e por aí, existe uma grande preocupação com relação à população local, né? Nesse âmbito, como que vocês veem que a segurança cibernética acaba tendo um impacto muito forte nessa acesso a esses dados, de tudo que acontece localmente, e como politicamente isso é sensível, né? Vocês têm uma abordagem nesse aspecto também? Vamos lá. Existe uma relação, né? As pessoas, acho que mais por desconhecimento mesmo, a população de forma geral, elas podem associar uma barragem, a Mariana rompeu e foi uma catástrofe, Brumadinho rompeu e foi uma catástrofe, e Belo Monte é uma barragem também que pode se romper e pode ser uma catástrofe, assim como foram, né, Mariana e Brumadinho e tudo mais. Mas, na verdade, os riscos são bem diferentes, né? Uma usina hidrelétrica, uma barragem de usina hidrelétrica, ela tem riscos totalmente diferentes de uma barragem de rejeitos, né, se eu não me engano, eram aquelas 2 que a gente teve problema. Então, do burburinho popular ali, o pessoal fica com medo. Às vezes, a gente até vê algum tipo de hoax no WhatsApp, o pessoal, pode ceder a barragem, mas isso é tudo mentira, tudo fake news.
quer dizer, pode ceder, mas existem vários controles e vários mecanismos, vários sensores espalhados em todo o nosso perímetro que monitoram 24 horas por dia isso. Inclusive, existem gerências exclusivas só para cuidar disso. Então, assim, existe um risco? Ok, existe um risco, mas ele é muito remoto. Ele é extremamente remoto. Com relação ao P&D, eu não sei exatamente o que foi solicitado, né, o que foi divulgado para a solicitação da criação do projeto, especialmente P&D, mas eu acho que imagino que seja algo nessa linha, de trazer um machine learning para os nossos medidores, a partir do momento que foi identificado ali uma discrepância num sinal, né, um desvio padrão, alguma coisa desse tipo, identifica, olha, tem alguma coisa diferente que está acontecendo em tal lugar, vamos ter uma atenção especial. Realmente, com relação ao P&D, eu não sei responder no detalhe, mas, de uma forma geral, para a sociedade, as pessoas têm essa imagem, né? Ah, Brumadinho era uma barragem, Mariana era uma barragem, Belo Monte é uma barragem, pode acontecer igual, né? Igual não acontece. Existe um risco extremamente remoto, muito remoto. O Abner quer colaborar um pouquinho. Tem dois pontos aí, né? As barragens de Belo Monte, né? É mais de uma barragem, né? São vários diques, são mais de 20 diques, né? Ou seja, são vários pontos de acúmulo de reservatório, né? E todos eles são supervisionados. Existe uma gerência, que nem o Denis falou, chamada segurança de barragens, né? Essa gerência ela possui vários funcionários, vários colaboradores incumbidos de ficar supervisionando essas barragens. Adicionalmente, existe um monitoramento dessas barragens com instrumentação. Então, parte desse trabalho, né, desses profissionais, é ficarem percorrendo os diques, as barragens, os reservatórios, coletando estas informações, né? Hoje é feito manualmente, né? Esse pessoal vai até os diques, os acessos, coletam essas informações e vão fazendo monitoramento. Parte dos projetos de P&D incluem automatização dessas coletas, né? Por serem pontos de difícil acesso, né? Então, existem projetos rolando aí na Norte Energia para que essas coletas de dados sejam automatizadas, sejam armazenadas no nosso sistema lá pode falar o nome, da OSI, né, o PI System, né, acho que muitos já conhecem, né, e para depois, no segundo momento, embutir inteligência artificial, embutir machine learning, no que diz respeito à segurança em barragens, tá? O segundo ponto é a preocupação que a Norte Energia tem com a comunidade. Isso daí é algo que a Norte Energia convive desde quando ela nasceu, né? Que é entrar em harmonia com a comunidade local. Então, hoje em dia, se você liga a rádio lá na cidade, em poucos minutos você vai ouvir um ou outro comunicado da Norte Energia do que está acontecendo. Olha, hoje vai subir o nível do rio, final de semana vai abaixar o nível, depois fiquem atentos, vai acontecer tal evento. Então, existe sim uma preocupação da Norte Energia com a comunidade, uma preocupação muito grande, e sempre manter informado também sobre os eventos de barragens, né? Está sempre notificando nos jornais e nas mídias. Isso é algo que a gente convive e também faz parte do nosso desafio, que é reverter a nossa imagem, que, assim, para a sociedade assim foi um impacto, né, a implantação, né? Então, um dos nossos desafios é reverter essa imagem e torná-la positiva, que de fato é positivo, como vocês puderam até observar no vídeo que o Denis rolou aí no começo da apresentação, certo? Esses dois pontos que eu queria complementar. Obrigado, Abner. Com relação à imagem, a gente tem essa questão, né? A gente investiu mais de 6 bilhões. Aquele vídeo mostra tudo, como era a vida das pessoas das cidades ali, Altamira e outras mais ficam ali próximo. O tanto que melhorou, a gente levou saneamento básico, saúde, escola, hospital, mas quando a gente vê na mídia aí, né, assim, a gente até nem entende muito o porquê que a gente apanha tanto. Eles divulgam várias inverdades e aí a gente fica naquela luta diária, né? Então, nossa preocupação com a sociedade ela é muito grande para evitar que nossa imagem acabe se
sendo prejudicado de alguma maneira. Mas é isso. Obrigado.